É interessante, né? Porque, sim, a virada de página é um projeto bebê, assim, é um projeto que eu tenho muito carinho, inclusive. Mas, enfim, o que acontece é que podcast aqui no Brasil era uma coisa muito difícil, assim, né? Até, sei lá, uns 3 anos atrás, talvez. Era uma coisa que poucas pessoas faziam. Assim, a maioria dos podcasts que eu conheço tem, sei lá, 3, 4 anos, assim. Mas aí a gente tem alguns pioneiros, assim. E o Nerdcast é um desses pioneiros, né? E aí eu me lembro de ouvir alguns Nerdcasts quando eles postavam ainda no site deles, assim. Não tinha nem esses agregadores que a gente tem agora, né? Que facilitam muito, assim, com o Spotify e tudo mais. Não eram tão populares. E aí eu me lembro de ouvir acho que é um dos melhores episódios de podcast que eu já ouvi, assim, que é eles falando sobre Fundação, que é um livro do Isaac Asimov. E aí eles chamam, eu até falei disso na aula que eu falei sobre podcasts, que eles chamam o Guilherme Briggs, que é, enfim, um dublador inacreditável, para ler alguns contos do Asimov. Imagina, contos do Asimov, Guilherme Briggs, Nerdcast, enfim. É um episódio que eu fiquei muito impactada, assim, sabe? Como pessoa, assim, ouvindo tudo aquilo, e como comunicadora também, assim, sabe? Mas aí é aquilo, é uma coisa bem distante quando a gente está falando do Jovem Nerd, toda a estrutura que ele tem, estrutura de edição, os contatos que ele tem, imagina, chamar o Briggs, assim, tudo mais. Mas aí foi uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, né? Que poder aquilo tem, porque eu fiquei muito impactada com tudo aquilo mesmo, assim. E aí passou o tempo e tal, e aí eu ouvia eles bastante, e o Nerdcast, eles têm uma maneira de fazer que é de conversa, né? De várias pessoas e tal, assim. E para mim, podcast era isso, assim, sabe? Só funcionava assim, com conversa e tudo mais e tal. E aí, e aí eu falei, nossa, mas eu queria fazer uma coisa assim. E aí na pandemia isso ficou mais forte para mim, sabe? E aí eu fui convidada para fazer um podcast, assim, como convidada. E aí eu vi que eles gravavam pelo Zoom e tal, e aí a galera com fone e microfone, assim, tudo mais. E eu falei, poxa, se eles conseguem fazer desse jeito, eu acho que eu consigo fazer, né? Porque para mim, podcast era sempre muito atrelado a uma estrutura muito grande que eu não tinha, né? E aí, quando eu vi a galera fazendo o canal de uma maneira, gravando online, eu falei, putz, talvez eu consiga fazer também. Foi aí que nasceu Esquecidos no Churrasco, que eu fui convidando uma galera que eu conhecia, assim, da internet. E aí a gente se juntou, e aí, enfim, Cara, perdão, não quero interromper a sua linha de raciocínio, mas, diga. cara, o impacto emocional que esse nome causa na minha cabeça passa toda uma história. Eu fico tentando imaginar o que é um grupo de pessoas esquecida no churrasco. Cara, perdão, é que eu não consigo me conter com o nome do seu projeto. Pois e aí a gente tinha essa ideia justamente por não se tratar de pessoas famosas nem conhecidas na internet, né? E aí a nossa ideia foi essa, a gente tinha esquecido no churrasco e tal. Muito bom. E aí a gente, porque são todos produtores de conteúdo na internet de alguma maneira, né? E aí é um podcast que eu me divirto muito, a gente se diverte muito fazendo, infelizmente. Como são 5 pessoas, cada uma em um lugar do país, a Patrícia mora fora do Brasil ainda. Então, para a gente ficou um pouco mais difícil hoje. Assim, a gente começou na pandemia, então estava todo mundo em casa. Então a gente gravava toda semana, mas assim, os episódios estão lá e é muito legal. Eu viro e mexe, volto para escutar e me divirto. Então eu recomendo muito Esquecidos mesmo. É um podcast muito legal, muito divertido. Só que para mim era isso, né? Um podcast era um grupo de pessoas para falar de coisas. Só que aí eu conheci o Não Inviabilize, que é um desses podcasts mais conhecidos no Brasil hoje, da Déia Freitas, que é inclusive quem patrocina o Comunique-se Bem, mas isso chegou bem depois na minha vida, assim, conhecer a Déia foi algo incrível, chegou bem depois. Só que aí eu conheci o podcast dela, assim, nas andanças pelo Spotify, me indicaram. E aí, quando eu ouvi ela falando sozinha e contando histórias, e aquilo me deixando intrigada até o final, sabe? E os episódios são curtinhos, são tipo 10 minutos, 12 minutos, 15, né? E ela conta histórias reais de pessoas que mandam para ela. Então tem o picolé de limão, que é a história que é o meu preferido, que são histórias de golpe, história de firma, coisa que deu errado, separação, nananã.
Mas aí tem o Luz Acesa também, que é a história de dar medo, tem o Amor nas Redes, e eu sou amarga, então não gosto de amor nas redes. Mas enfim, e aí tem vários, e aí isso me... Falei, nossa, que legal. E aí fazendo terapia... Gente, olha a volta que eu tô dando. Mas é isso. Mas aí fazendo terapia, minha terapeuta falou assim, mas você devia fazer alguma coisa por você, né? E tal. E aí, como eu sou apaixonada por quadrinhos, eu resolvi que eu queria falar de quadrinhos, que eu queria um lugar para me comunicar, para falar de quadrinhos, eu e os quadrinhos. E aí, onde eu achei foi o podcast também. E aí, lá eu normalmente pego um tema e falo de 2 quadrinhos que são importantes para mim, assim. E aí, o podcast tem essa coisa muito legal, que é a proximidade com as pessoas, né? A gente vai falar mais disso depois, mas, enfim, é isso. É você, as suas ideias, dividindo com as pessoas. Então, são experiências muito legais. Fazer com outras pessoas, conversando, e fazer sozinha também, sabe? Então, enfim, essa é a minha andança por podcasts. E hoje eu ouço um monte de coisa, assim. Hoje eu tenho várias outras referências de podcast, sabe? Isso é muito legal.